Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pluralidades. Hoje um episódio muito especial. Hoje a gente vai falar sobre como passei em medicina. E para o episódio de hoje, convidei 3 alunos que têm uma história super especial aqui com o plural, começando pela nossa querida Ailana, que faz medicina na UERJ, Pablo, que faz medicina na Severino Sombra, e Matheus Marafone, nosso calouro, que acabou de passar também para medicina na UERJ. Primeiramente, eu queria contar um pouquinho, que vocês contassem, na verdade, um pouquinho da história de vocês, começando por você, Ailana, inaugurando aqui, né, primeiras damas, né, Marafone? Os 3 alunos têm uma história muito importante aqui no plural, por isso que a gente escolheu eles. A Ailana estudou no plural em 2019, ainda no presencial, né, passou em medicina na UERJ. O Pablo estudou aqui em 2020. 4 faculdades você passou, né, Pablo? Sim. Estácio, Severino Sombra, Unigran Rio e Unifesa. Pô, o cara passou em tantos que ele até tá assim em dúvida em quantos foram, né? E o Marafone, que é o nosso calouro, acabou de passar nesse vestibular da UERJ agora de julho de 2021, que é do vestibular, que era para ter sido feito lá em 2020, né? Então, essa é a história deles, mas eu queria começar com você, Ailana, contando um pouquinho da sua história aqui pra gente compartilhar esse momento aqui legal. Ai, meu Deus, vou começar... Pode falar que você, antes de chegar na medicina, de chegar a fazer pré-vestibular, qual que é a história até você tentar medicina efetivamente? Foram uns 3 anos tentando medicina, né? Mas antes eu sou formada, né? Chega um pouco mais próximo do microfone. Sou formada em biomedicina pela UF. Chique, né? Penei para terminar, penei para entrar, penei para sair, para entrar para o pré também, porque é uma modificação, né? Sim, sim. Cara, você sai de uma faculdade para entrar para um pré-vestibular, é muito difícil, gente. É outro mundo, né? Exato. De novo. Algo... E assim, porque eu entrei, né? E o foco era Enem. E quando eu fiz a primeira faculdade, o foco era as faculdades. Sim, então, você ainda pegou essa época, né? Onde cada uma tinha. faculdades, então é completamente diferente, gente. É muito complicado. E aí, assim, puxando um gancho que une a história de vocês 3, o que eu acho muito legal, no início de 2020, quando teve a matrícula, né? E isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu fui até o UERJ acompanhar a Ailana, mais uma aluna nossa aqui que passou, e eu fiquei escutando ali na fila, né? As histórias dos alunos que passam em medicina, que é muito parecido com as histórias de todos vocês aqui, que é, primeiro, a persistência, e segundo, as pessoas não passam de primeira, não passam de segunda, não passam de terceira, vai para a quarta. E aí, muitas vezes, tentam outros cursos. Sim. Como você foi fazer biomedicina, se formou em biomedicina e voltou, depois de formada, e tentou medicina. Como, por exemplo, o Pablo também, né, que chegou a fazer outros cursos. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, Paulo. Então, a minha história é um pouco parecida com a da Alana. Eu iniciei fazendo engenharia e, na época, eu fazia engenharia e matemática. Num momento de frustração para poder eliminar, né, o curso mais rápido. E fui levando a faculdade porque eu não tinha a pretensão de voltar a tentar medicina novamente, porque alguns anos atrás, antes de entrar na faculdade de engenharia, eu já havia tentado medicina, porém eu tive que fazer concurso público para poder, por causa da minha situação, né, das minhas condições financeiras. Para se sustentar. Positivo. Então, eu consegui passar, né, no concurso público e fui fazer a faculdade de engenharia. Então... Mas lá no fundo... Sempre quis medicina, né? Estava conformado, só que para voltar à vida de pré-vestibulanda é muito difícil. Depois que você já está na faculdade, levando um curso também bem denso, igual engenharia, né, e matemática, né? Inclusive na UF, né? Então, precisava coragem. Aí... Certo dia, bateu a coragem, eu resolvi seguir meu coração e não colar grau para poder ter mais chance nos programas, né, do FIES, do ProUni.
E Você voltei. praticamente concluiu a faculdade só Positivo. no colou grau, né? Sim. Aí eu voltei para o pré-vestibular. E tentou. Tentei 4 anos e meio, né? Até no finalzinho, né, da minha tentativa, conheci o curso Plural, né, que fez aquele diferencial. A gente já vai chegar nesse ponto, né? E você, Marafone, como é que é a sua história? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, minha caminhada não é não tão longa quanto a deles, É mas... porque você também é mais novo, né? E aí, fiz 3 anos de pré, até que chegou uma condição que eu não tinha como progredir ali. Fui para o curso de enfermagem. Por mais que fosse próximo, ainda não é. E, assim, a gente sabe que os cursos são tratados de maneira diferente, inclusive, às vezes, pelos próprios professores. E isso foi o fator mais decisivo, assim, para mim. Eu estava lá dentro sentindo que estava faltando alguma coisa. Então, não fiquei por muito tempo. Ali mesmo já procurei o FIES, tinha nota do Enem possível para isso. E ingressei na medicina pelo FIES. E lá dentro vi que as coisas são diferentes e estava bem satisfeito lá. Então, estava me reconhecendo que ali era o meu caminho. Então, apesar de ainda ter um certo receio, porque eu falei, a gente escuta tanto que a pública é melhor, né? E aí eu entrei na particular meio assim, achando que não tinha um sucesso assim pessoal. E isso foi mudando muito ao longo do curso. Então, isso foi bom ter passado por lá. E mais ainda, ao longo do caminho, a UERJ, com esses adiamentos, calhou de ser a prova nas minhas férias. Eu falei, cara, é isso. Então, caí para dentro. A UERJ foi sempre o que eu quis. Desde 2014, quando estava no 2º ano, eu fiz essa prova e sempre quis ela. E aí, sabia que ele era a minha prova e só esperava o tempo a trazer mesmo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Finalmente. E aí né? foi atrás dela. E isso mostra pra gente que não é só a história de vocês três, aqui vocês representam, talvez, chutar um valor aqui, 90% dos alunos de medicina, né? Porque, por mais que estude numa escola maravilhosa, eu sempre falo para os alunos, a medicina tem uma fila, né, cara? Então, tem gente aí na sua frente que está há muito tempo tentando e que, para você furar essa fila aí, você tem que estar muito preparado. E é uma coisa assim que eu queria também conversar com vocês, não só preparado de conteúdo, mas também a questão mental, né? De como que isso é diferencial. Então, por isso, Marafone, se você puder contar o que a gente estava conversando aqui antes, de que hoje você teve lá a reunião com a recepção dos calouros, né? Do depoimento do coordenador do curso, que ele contou o perfil dos alunos. Conta um pouquinho disso para a gente. Hoje foi a cerimônia do curso, então, basicamente, hoje que minha ficha caiu um pouco de que eu passei. Porque como tudo online, assim, é estranho, né? E aí, os coordenadores estavam trazendo os perfis das turmas que até então aconteciam. A UERJ, eu não sabia, mas a Faculdade de Ciências Médicas surgiu, você sabe, né? Surgiu antes da universidade, o UEG, antigamente, do estado do Guanabara. E aí, o perfil dos alunos era fundamentalmente homens e muitos novos. Acho que entre 17 e 20 anos era basicamente a faixa etária dos calouros. Hoje, a grande maioria são de mulheres, e a informação que mais me chamou a atenção é que cada ano que passa, a turma começa já mais velha do que o normal. A gente tinha uma proporção antes de entre 17 e 20, e cada vez mais, entre 21 e 25, tem sido a faixa etária mais predominante, e a galera com 30 anos para cima, cada ano cresce mais. Então, isso mostra que pessoas como a gente, que levaram muito tempo, cada vez mais ocupam esse espaço. Então, se o aluno que está nessa situação de estar fazendo pré há muito tempo, às vezes vai para outro curso, às vezes volta, o caminho dele é justamente esse, porque esse é o cenário, pelo menos da UERJ, é assim. Eu lembro muito da fala do Diogo, que é o nosso professor de biologia, que ele fala assim, existe uma grande diferença entre o aluno que quer medicina e aquele que vai ser médico, né? E aí, o seu caso, Pablo, é isso, né? O cara que quer medicina e o que vai ser médico. Olha o quanto tempo a sua vida, quantas voltas ela deu, mas lá em pano de fundo na sua cabeça, o concurso que você fez engenharia, fez matemática, tentou, e agora o seu destino está sendo traçado, porque é aquilo, o cara quer medicina, mas ele não entende o caminho que ele tem que percorrer, ou que ele vai ter que cortar um atalho, eu não sou playboy, eu não tenho como ficar
isso entre milhões de aspas, estudando, Sim. eu tenho que me manter, eu tenho que ter uma renda e Sim. etc. E se não fosse essa renda hoje, como é que você ia bancar os seus estudos, né? Então, isso é uma coisa que os alunos que de fato querem ser médicos ou médicas têm que ter noção, gente. E aqui não é uma questão de propaganda, de eu como dono de curso falando para vocês, não. Isso é a realidade, né? Vocês aqui nas turmas que o Marafone que já fez 4 períodos, né, na Estácio, que agora ele está na UERJ, a Ilana, que está lá na UERJ indo para o quarto período, e você que já está terminando o terceiro, né, Paulo? Vocês conhecem perfis muito parecidos, né? Então, é isso mesmo, é a persistência, é o tempo, é não deixar a peteca cair, e se deixar a peteca cair, tomar outro caminho e volta, porque se o seu destino é esse, você tem que ir atrás, porque isso de fato mesmo vai acontecer, né, Paulo? É Verdade. persistência. E o diferencial, né, do aluno que tem mais de 30 anos, isso daí é perceptível durante o curso. Geralmente, esses alunos, eles são resilientes para poder saber lidar, né, com a densidade de matérias que tem na medicina. Sim. Então, o que ocorre muito, pelo menos lá na Universidade de Vassouras, né, as doenças, né, mentais entre os adolescentes, né? Tem muitas pessoas, né, muitos amigos que sofrem com depressão. Os próprios alunos. você tá Justamente. E esses problemas, né, mentais foram adquiridos, né, com certeza, certamente no período do pré-vestibular, por causa da pressão, né, por causa da vontade de passar. A expectativa. Justamente. Não só a sua expectativa, né? Mas a expectativa dos Sim. outros em relação a você, né? São vários Os pais, fatores. Tem que Sim. passar, você só estuda. Sim. Pô, como é que pode, você não consegue? E hoje é uma geração diferente até mesmo do que a nossa, né? Nesse sentido. Então, o adolescente, né? O estudante mais novo, né? Tem muita dificuldade de lidar com o não, com as Sim, frustrações. justamente. E assim, o Pablo falou de Vassouras agora. Você mora aqui Sim. no Rio e vai para Vassouras 3 vezes por semana. Sim. Só isso, o Marafone ainda estava falando, pô, a gente estuda na UERJ, né? A Ilana chegou a ter uma semana só de aula, né? Porque foi logo a pandemia. Demora 2 horas para ir, que é mais ou menos o que você demora, mas só a o percurso, diferença... 130 quilômetros. É linha reta e eles não gente vem engarrafam. parando, Você já nesse caso da resiliência, não só até chegar no curso, mas Sim. durante o curso. E se tivesse tudo presencial, você tendo aula 5 vezes por semana, você faria essa corrida mesmo todos os dias. Teria que dormir lá, né? É o que você consegue hoje. Sim. Conseguiu ser acolhido lá. O Pablo é um cara boa praça, já sempre foi se interrogando com o pessoal, que isso também faz muita diferença. A Sim. própria rede de apoio na faculdade, né, Marafone? Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência lá onde você estava. Então, lá onde eu estava fazendo, eu acho que eu tive a sorte de encontrar pessoas com perfis parecidos. Porque, assim, como eu entrei pelo FIES, a gente acaba... O perfil de aluno do FIES também é muito parecido com o meu, né? E aí, eu tive a sorte de encontrar pessoas que passaram por isso, por esse período todo, de 3, 4, 5 anos de pré, mais ou menos a mesma idade, e os propósitos eram muito parecidos. Então, assim, até pegando o gancho do que ele falou, eu acho que quando a gente entra na faculdade com um pouquinho mais de idade, hoje eu vejo que valeu mais a pena. Eu entrei com 21, não também sou tão mais velho, mas assim, se eu tivesse entrado com 18, eu acho que eu não desfrutaria na mesma intensidade que eu pude. Então, no primeiro período, indo para o segundo, assim, eu já estava pensando em monitorias, pensando em iniciação científica, conseguindo fazer as perguntas para o professor que fossem úteis, não para a prova, porque, beleza, uma nota é importante, mas para a vida mesmo, para o nosso processo, né? E aí, acho que Pode continuar. ter feito essa amizade com um perfil muito semelhante, acho que ajudava a gente lá dentro a, tipo assim, direcionar alguém para conversar. Eu, por exemplo, fiz amigo que morava em Niterói, mas a gente voltava sempre junto, então sempre trocava uma ideia para além do ambiente de faculdade, né? Desafogar um pouco. E acho que isso foi muito importante. É importante para o presencial, mas sobretudo também na pandemia, que tudo mudou muito, né? Todo mundo está improvisando como se lida com isso. Então ninguém sabe direito. Então está todo mundo descobrindo aí no meio do caminho. E aí, Ilana, como é que foi fazer faculdade
tendo a experiência assim, o gostinho na boca. Completamente diferente, gente. É muito diferente. E essa questão que o Marafone falou, da vivência de maturidade mesmo. Porque eu fiz a minha primeira, eu tinha 18 anos, sabe? Aí quando você olha hoje, é completamente diferente. Você sabe onde você vai, você sabe o que você vai fazer, entendeu? É bem boa. Gente, é muito completo. Você não tem noção, é muito diferente. Imagino. É muito diferente. Tipo assim, 18 anos, você chega, pô, vou fazer o quê? Eu tenho que estudar 24 horas por dia. Hoje não. Hoje você fala, não, eu tenho que estudar, eu tenho que parar, eu tenho que descansar, entendeu? Isso eu aprendi até aqui, no plural, porque antes era 24 horas e é muito cansativo e a sua mente não aguenta. Até o aprendizado mesmo, ele fica muito prejudicado quando você fica ali e você não rende. E aí você fica num ciclo, né? Sim. Você não rende, mas é o seu compromisso, é o seu suposto foco, onde não, tem que fazer, mas e aí? Você, no fundo, não está fazendo. E hoje que está online, né? Online fica bem pior. Você fica ali na frente do computador, muito tempo. Você não perde a concentração muito fácil, né? E aí você está em casa sozinho, você não tem a rede de apoio que você normalmente costuma ter. Né? Não tem amigo para ou conversar, ou falar, presta atenção aqui que isso é legal, é importante, entendeu? É você e você ali o tempo todo no computador. É bem diferente. E aqui, só rapidinho uma dica para você que, quando você passar em medicina ou qualquer outro curso, cola sempre com os alunos mais velhos da sua turma. É sério. Porque isso foi uma coisa que eu fiz. Os meus amigos na faculdade eram pessoas mais velhas. Porque isso vai te ajudar a ter essa experiência, né? Porque, assim, a história que o Pablo estava falando, né? De como tem muita gente que lida mal com essa pressão, sim, com essas coisas. Assim, não que as pessoas mais velhas, né? Tipo, quem já está na casa dos 30, tipo a gente aqui, mais novinho, não que a gente não tenha problema mental, psicológico, não é isso, mas a gente tem mais vivência, a gente tem mais experiência, né? A gente tem mais maturidade, a gente já passou por situações que a gente falou, isso aqui eu não vou fazer mais, né? Então, isso é uma coisa essencial. Então, vou falar uma coisa para você aqui. Colhe com os alunos mais experientes da sua turma, que isso vai te ajudar de maneira absurda. E assim, o estudo também é algo muito solitário, né? Juarez, mas também foi muito importante esse período, né, de preparação que refletiu na faculdade em si, né? A forma de planejamento dos estudos, né, a rotina, porque são muitas matérias. Então, se você não tiver uma organização, se você não montar um plano de estudo, um organograma, às vezes você perde uma aula, você vai ter que ter a disciplina para repor essa aula no final de semana ou no outro dia, porque na medicina você não pode jamais acumular matéria. Porque se você acumula 2 conteúdos, o terceiro tu já não entende nada. É assim que funciona. Então, essa preparação, né, esses tempos para poder passar, né, fizeram a diferença, no caso, dentro da faculdade. Imagino. Sempre essa experiência do pré, porque, assim, claro que estudar história, por exemplo, não é igual estudar, sei lá, histologia, sei lá, estou chutando qualquer coisa de medicina aqui, tá, mano? Você me ajuda. É diferente da fisiologia. Eu imagino, eu assisto as aulas aqui de biologia no pré, eu já fico, gente, mas fisiologia, sistema excretor, sistema não sei o quê, eu falo, isso já deve ser complexo a nível de pré-vestibular. Imagine quanto que vocês esmiuçam isso na universidade. É um monte de nome, é um monte de troço, um monte de etapa, então é fundamental ter essa noção da complexidade, que, claro, imagino que vocês só vão ter noção quando chega lá dentro, mas dessas etapas, dessa metodologia, que era isso uma coisa que, já introduzindo um novo assunto aqui, como que vocês antes, né, porque o aluno que ele tenta algumas vezes o vestibular, ele sabe com o tempo onde que ele está errando, né? Isso aqui eu fiz, não deu certo, isso aqui eu fiz, vai aprimorando. Como que, compartilhar aqui com o pessoal, como que era essa rotina de vocês, começando por você, Ailana, nesse sentido de como que vocês faziam antes e como que vocês conseguiram essa maturidade? Eu imagino assim, uma pessoa que está assistindo a gente, ou ouvindo a gente, que só tentou medicina 1 ou 2 vezes, só, né? Que eu estou pegando vocês comparando, tentaram vários anos. O que eles têm que entender e aprender e ter uma maior tranquilidade, que também é um processo natural. Né? No início era muito assim, eu tenho que estudar toda a matéria e eu tenho que estudar 24 horas por dia. Não é assim, né? Com o tempo a gente vai vendo que não é
toda a matéria naquele dia, porque normalmente a gente pega assim, eu vou pegar história, vou pegar, sei lá, colônia, vou estudar toda a colônia nesse dia, entendeu? E aí fica 24 horas naquilo ali. E não é assim que funciona. E com o tempo a gente vai amadurecendo esse pensamento. Pô, tenho que fazer exercício, tenho que ler, tenho que ver o que a prova pede, o que a prova não pede. Todas essas questões, e é com o tempo mesmo. Tipo, no primeiro ano só chorei. Estudava. Não que hoje também não chora não mais, que hoje né? não chore, mas hoje eu já choro, assim, mais ou menos. Mas sabendo, não. Sabendo aonde eu vou. Eu vou chorar aqui, mas no início você realmente é cansativo. E aí eu posso dar um depoimento rápido, como professor, né, que é quem direciona. Cara, nem eu sei o Brasil Colônia todo. Entendeu? Ok? Eu não sei. E olha que eu faço mestrado em Rio de Janeiro colonial, que é o que eu mais conheço, e nem eu sei tudo. Então, qual que é o parâmetro do que você tem que saber? Porra, minha prioridade é o Enem. O que já caiu de Brasil Colônia no Enem desde que o mundo é mundo? Vai lá e faça. É isso que vai determinar o que você tem que buscar. Não é, eu vou estudar, vou citar um exemplo aqui. Que é o que eu estudo, Revolta da Cachaça. Já ouviram falar disso? Sim. Volta a Cachaça, 1640, 1660 aqui em São Gonçalo, não sei o quê. Não existe, e olha que eu conheço questão de vestibular, não conheço uma questão sobre isso. Então, para que você tem que saber isso? Você não precisa saber. Exatamente. Então, assim, é esse ponto. Isso a gente pode pegar em diversas matérias. Ótica, sei lá, tô aqui com a matéria que eu estava vendo ontem, que Léo estava vendo aula aqui. Pô, tem espelho, tem doença visual. Então, o que já caiu no Enem sobre isso? Não precisa você querer ser um doutor em ótica. Sim. Só pegando um gancho do que o Juarez está falando, né? O grande diferencial para poder passar em qualquer concurso é tu saber o estilo da prova. Então, toda a prova ela segue um padrão. Então, você tem que saber qual é esse padrão para justamente não estudar coisas desnecessárias. Estudar errado. E fazer um planejamento dentre, né, as matérias que mais caem, lógico, né, daquele conteúdo específico. Porque você tem que ter produtividade. Né? Não adianta você ficar 12 horas estudando e render uma. Não. Você tem que ter produtividade. Você tem que fazer resumo. Resumo é algo que adianta muito comigo. Né? Assim, principalmente na faculdade de medicina, Imagina. é algo que ajuda muito. Você, Marafã, o que você tem para contar para a gente aí? Pegando um pouquinho do gancho dele, eu acho que o período de pré-vestibular é importante para, além disso tudo, se conhecer. Porque se você se conhece na fase do pré-vestibular, você já chega se conhecendo na faculdade. Então, você já sabe os seus métodos. Por exemplo, tem gente que gosta de estudar fazendo resumo, tem gente que gosta de só ler, tem gente que... E não tem certo e errado. Você tem que saber o que é melhor para você. É o que eu penso. E pegando o gancho que ele falou sobre padrão de prova, particularmente eu sempre gostei da prova do ERJ porque eu acho que ela trabalha dessa forma. Eu acho que ela não é engessada a ponto de, você tem que saber o que aconteceu no período colonial em 1502. Não é assim... pontual, é tudo no contexto. Então, por exemplo, a prova que me marcou nessa que eu fiz, cara, tu viu o João Goulart, você já tem que pensar palavras-chave na cabeça. Eu funciono muito assim. Reforma de base, reforma, o quê? Agrária, tributária. Reforma agrária, isso aí. E tem que pensar em comunismo também, porque a gente tem que pensar que logo depois vinha o discurso o golpe militar. Aí na prova vem Paulo Freire, João Goulart, numa mesma questão, num ambiente que a gente está de bipolarização política. Então, é óbvio que vai ter uma palavra-chave ali do comunismo dentre as alternativas, e não foi diferente. Então, a partir do momento que você ganha uma experiência de prova, ganha uma experiência assim, de entender o padrão da prova, aquela questão poderia ser a última, você tem 30 segundos, você vai caçar a palavra-chave. Então, tem que ter a palavra comunismo. Você poderia chutar aquela, e aí sua chance de acertar seria muito maior, entendeu? Você está falando do comando da questão, Exato. né? Do comando também. Você... E o estilo, como ele falou, o estilo da prova, você saber diferenciar. O Enem já é diferente, as outras provas são diferentes. Entrar sabendo qual é a regra do jogo. Tipo assim, na UERJ, com certeza vai ter uma crítica política. Então, se a gente puder caçar daqui, falou de João Goulart, falou de Paulo Freire no mesmo texto, vai falar de alguma coisa política.
E óbvio que aí a pergunta foi algo do tipo, como eles eram taxados, alguma coisa nesse sentido. Tinha comunismo comunista na alternativa, então tu fica... Falando em algo clássico na UERJ, nada mais clássico que Guerra Fria, bipolaridade. Sim. Pô. Exatamente. Eu até brinco nas aulas, B de bipolaridade. Isso é óbvio. A UERJ, aí você vai fazer o quê? Eu, como sou um cara extremamente metódico, eu vou mostrar para você nas folhas. Tem lá, 40 questões na UERJ de Guerra Fria. E vai lá, quando tem bipolaridade, é a resposta certa. Mas aí é o que eu falo sempre para o aluno. Porra, mas você quer saber de todos os detalhes da Guerra Fria? Ah, Guerra Fria na China, Guerra Fria no Afeganistão. Irmão, nunca caiu Guerra Fria no Afeganistão, na UERJ. Então, para que você vai ficar se matando naquilo? É algo direcionado, entendeu? Então, assim, em todas as matérias existe esse padrão. Sim. Né? Como o Pablo falou, qualquer concurso. Né? Então, quando você vai e pensa em UERJ, que para mim, desculpe aí o Enem, que eu acho a UERJ, não tenho certeza que é o melhor estilo de prova que tem, que é uma prova que depende muito mais de você do que da prova. Sim. Né? A UERJ com discursiva, segunda fase, etc. Então, por isso que eu sempre falei para o Marafone, cara, aquela é a sua prova. Embora esse vestibular que você passou nem foi do jeito que a gente sempre imaginou que era a sua prova, né? Que você fez 91 pontos na prova de 100. Então, assim, isso é algo assim que qualquer pessoa que tem experiência em prova, em concurso, é isso. É entender qual que é o histórico da prova. E aqui um segredinho para vocês. A banca não tem criatividade. Eles vão sempre pedir a mesma coisa. Né? Então, assim, não adianta querer inventar pólvora, impressionar, quando é uma prova discursiva, impressionar o seu corretor, ai que eu sei que não sei o que de Guerra Fria. Não, filho, vai lá no feijão com arroz bem feito e é isso. É isso que vai fazer você passar. Eu considero a UERJ uma prova justa. Exato. Ela depende de você. Sim. Muito mais. Claro que a correção, os caras são exigentes e tal, mas uma prova discursiva é você lá. O cara ele não pode tirar ponto seu de uma coisa que ele inventou da cabeça dele. Não, sim. É uma prova, a UERJ discursiva, é uma prova discursiva, mas dentro do cenário igual como se ela fosse objetiva. Claro que na sua resposta você vai indicar para o cara, olha, é isso, o comando. Ah, identifique. É aquilo ali e acabou. Você sim. não tem que explicar por que não sei quem interfere. Não, você tem que ser objetivo, mesmo sendo discursivo. Né? Então, isso aí é algo que eu concordo plenamente com vocês. E eu, como modéstia à parte, um professor experiente nisso, é isso, não tem segredo, gente. Qualquer disciplina, seja ele estudar, sei lá, literatura, realismo, modernismo, não sei o quê, tem um padrão de prova e você tem que identificar esse padrão. Por isso que eu falo, quando você for estudar, conheça primeiro as questões daquele tema, certo? E isso, pré-vestibular que não só plural, mas que trabalha com excelência, ele vai te dar material e é uma coisa que eu vejo muitos alunos estudando que eu acho muito errado. Pegar lá aquele caderno de questões do Enem que tem 1000 questões lá e você vai lá fazendo. Tá, mas uma questão é de matemática, sei lá, de geometria espacial, outra é de PA, está tudo ali na sequência, não tem um direcionamento. Aqui é PA, então PA no Enem nos últimos anos caiu dessa forma. Aí sim você vai ter um conhecimento. Então, exatamente. Isso é um estudo direcionado. Você entender PA, PG, na UERJ como é que foi? Probabilidade, matriz no Enem, foi assim. Porque é aquilo, não adianta você querer abraçar o mundo que você não vai conseguir. Juarez, mas também é fundamental o aluno ter a humildade de reconhecer aonde ele está pecando mais, né? Exato. Tem que reconhecer seu erro e fazer isso que você falou, né? Se direcionar o seu erro. Se o problema dele é probabilidade, é PA, ele vai pegar 40 exercícios de PA que cai na UERJ ou cai no Enem e ele vai resolver 40 exercícios daquele estilo de prova para poder ficar bom. E não existe aluno fodão em pré-vestibular, né? Se ele fosse fodão, ele não estava nem tentando, né? É questão da humildade, né? Cara, eu não consigo, pensando em redação, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em competência 2. Porra, vai correr atrás na competência 2. Sim, porque o Enem é fundamental, seja para você tentar um FIES, seja para você passar em medicina na UFRJ. Se você tirar 800 na redação, você vai fazer medicina onde? Não vai, é uma prova que é central. Então, é isso. Sim. Ter humildade, conversar com pessoas, às vezes um aluno mais experiente em pré. Pô, na época que a Ilana estudava, pô, Ilana, tô na merda aqui, pô. Me ajuda aqui, pô, o que você acha? E é isso, é trocar ideia. Porque se você fosse o bonzão, você não estava tentando o vestibular de novo. Né? E é isso, é entender o que você faz de errado e mudar. Né? A humildade, nesse sentido, é fundamental.
né, mano? Eu acho que o que ele falou também que eu achei interessante de reconhecer o erro, acho que a gente também tem que enfatizar que muitas das vezes aluno se sabota muito. Eu falo isso porque todo mundo no início Demais. se sabota. No início, Então, tipo, tá No início, fazendo no a meio, no questão, fim, né? aí, verdade. pô, é a última questão da folha, o quadrinho com o gabarito ali do lado, é ser A, D. Eu ia marcar mesmo. Ou fica na dúvida em duas, aí, marcaria C, mas no final era D. Aí, tipo, beleza. Aí se dá o certo. E você tá cavando a sua cova ali, porque pode ser aquele assunto, né? Então, assim, o que eu acho que serve de sugestão cara, errou, assume. O que eu gosto muito de ir para a prova pensando eu quero acertar o que eu sei. O que eu não sei, sabe? Errei mesmo e acabou. Porque aluno Sai fica livre. assim, é bobo, mas eu ia acertar, mas era bobo. Não quer assumir porque é um erro bobo. Não tem nada a ver isso. E muitas das vezes eu escuto pessoa falando, né? Pô, errei questão que eu sabia na prova, questão fácil. Mas às vezes, durante o estudo, essa era a questão que você se sabotou. Justamente. O tempo todo, Entende? E algo que eu fazia também era pegar as questões que eu errei, né? Se eu tivesse resolvendo um simulado de 30 questões, né? E vamos dizer que eu errei 10. Eu pegava as 10 e daquelas 10 questões eu já procurava o conteúdo, se eu não soubesse, né? E fazia 10 questões só daquela questão que eu errei. Ou fazia, se fosse na matéria de humanas, já fazia um resumo ali rápido, né? Uma anotação para poder não esquecer mais. E realmente não esquecia. Quando pegava uma outra questão daquele conteúdo, dificilmente o aluno vai errar. Você passa a entender o que você realmente está precisando, Sim. entendeu? É diferente. Às vezes o enunciado de uma é o gabarito de outras, futuramente. Em história? Puta, que isso Eu acho acontece. que é história muito isso. Por exemplo, até nesse ano mesmo, o volume de questões que eu fazia e fiz ao longo desse ano foi muito diferente, até porque eu estava lidando com a faculdade de medicina em paralelo. Então, tipo assim, às vezes a questão que eu fiz lá atrás serviu na última prova que eu fiz como base para alguma coisa. Tiveram questões que eu parei e falei assim, cara, não tenho certeza qual que é, mas aí entra a questão do padrão. A prova da UERJ costuma falar isso, tal enunciado em tal ano tinha mais ou menos esse viés. Então, entre as duas eu fico com essa. E na maioria das vezes deu certo. Você não fez 91 pontos à toa, né, mano? Então, assim, eu acho que esse ponto da experiência de prova, eu gosto muito do perfil do Pablo, que ele é um cara extremamente detalhista, né? Então, a gente tem um perfil como estudante muito parecido, que você falou, não, eu vou ali, eu vejo aquela situação, eu vejo um tema, sei lá, qualquer coisa, eu vou ali fazer questões parecidas, porque a gente que está do lado de cá como professor, tem temas que eu não sei tanto quanto outros, por exemplo. Então, são nesses temas que eu acho que são as minhas melhores aulas. Porque eu sou cirúrgico, né? Já que a gente Olhar cirúrgico, né? Da Olhar medicina, é isso. Você imagine um cirurgião que... a minha filha, por exemplo, tem um problema na ciência na visão, né? Imagine fazer uma cirurgia no olho de uma criança. Nunca a expressão cirúrgico fez tão sentido. Né? Então, você tem que ter aquela habilidade para você falar, aqui eu tenho que ser certeiro. Né? Então, eu gosto muito de história do Brasil, acredito que, de uma maneira geral, eu sou bastante equilibrado, mas em história geral tem alguns temas que eu sei menos, que é normal. Né? Juarez, você vai ser cardiologista, vai ter coisas, sei lá, dentro da cardiologia que você não vai ter tanto domínio, mas ali é onde você vai ter mais atenção para você ter o menor erro possível. Então, acho que é isso. Eu lembro muito de Marafone, da última vez que ele foi meu aluno. Marafone, que queria medicina, ele fazia pergunta para mim que eu já não sabia responder. Eu falei, que nível que esse cara chegou? Mas tinha muitas perguntas que ele me fazia que ele não precisava estar fazendo. Porque aquilo não aparecia em prova. E a minha forma de fugir das sinucas de bico que ele me colocava, eu falava, cara, isso não vai cair. Fica tranquilo, porque se eu não sei, é porque nunca caiu. Né? Não é que eu sou o melhor. Eu acho até que eu sou. Brincadeira. Mas é porque existe aquele padrão de questão. Eu lembro muito, eu até dei aula disso hoje na escola, eu lembrei de você. Sempre quando eu dou aula disso, ele me perguntou por que no governo JK o Brasil rompe com o FMI. Eu sempre lembro de você com isso. Aí eu falei para ele, cara, isso não é importante no vestibular. Eu não conheço uma questão sobre isso. Tá? Então, é aquilo que a gente estava falando. Para que a gente vai queimar a mufa sobre isso, fazer um resumo sobre o governo JK, eu e FMI? O que a gente tem que saber
o Brasil pega empréstimo capital estrangeiro para fazer o plano de metas. Ponto. Agora, por que houve o rompimento? Isso não precisa. Então, é o olhar cirúrgico, né? Que era isso que eu queria destacar aqui, que eu gosto muito do seu perfil como estudante. Ô, Juarez, sobre o que o Marafone estava falando, né? Tem muitos estudantes que vão para um recomeço, estudantes que estão na terceira tentativa ou até mesmo na quarta, tem aquela tendência a achar que já sabe tudo e o recomeço é a pior coisa que tem, porque você vai ter que ver o conteúdo todo de novo, né? Então, assim, na minha concepção, eu acho que é importante o estudante iniciar pelo, né, para ser redundante, né, pelo começo da matéria, né? Fazer tudo de novo. Tudo de novo, do zero. Não adianta ele começar resolvendo exercício de estequioquímica se ele ainda não viu atomística. Não adianta ele ver fisiologia se ele não viu a origem da vida, bioquímica. Então, seguir a sequência. Isso daí eu considero muito relevante para quem está recomeçando. Ailana, eu sempre dou o seu exemplo nesse sentido. Eu lembro quando a Ailana veio estudar. A Ailana foi a primeira aluna a se matricular aqui no Plural, né? E eu lembro muito do seu perfil, que ela já tinha sido minha aluna antes, né? Até do Plural existir. E a Ailana tinha um perfil durante as minhas aulas, que ela já tinha assistido Praça e Colônia algumas vezes, e ela estava sempre na minha aula, a maioria das vezes com folhas de outras matérias, mas primeiro que você é mulher, você tem essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, diferentemente da gente. E ela estava ali, assistindo a minha aula, com uma folha de física, mas eu lembro assim, claramente, a gente está aqui de frente, ela sentava por ali assim, naquele canto, e quando eu falava alguma coisa que ela nunca tinha ouvido, ou que ela tinha esquecido, ela olhava para mim, ia lá e anotava. Eu lembro disso, e é o exemplo muito claro, assim, que ela sabia que ela tinha que começar de novo, mas quando aquele assunto ali já não era tão novo para ela, mas ela estava aqui. Ela não estava simplesmente em casa, essa aula de história eu não vou fazer. Não, ela estava aqui, mas ela estava otimizando o tempo dela também. Eu acho que isso é uma coisa essencial. O Marafone também fazia bastante isso. Eu acho que depois de um tempo ele começou a ter essa habilidade que as mulheres têm de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa essencial. Pô, eu sou muito bom em, sei lá, em ótica, voltar ao exemplo. Mas, pô, física no Enem, a gente estava até conversando isso, né? É uma das matérias que tem o pior resultado, né? Não são com tantas contas, é uma prova mais conceitual, mas você tem que entender que aquilo ali é importante. Então, numa aula de ótica, você não vai meter o louco e fazer uma folha de Brasil Colônia, porque aquilo ali é algo central. Né? Então, e você precisa conhecer aquilo que a gente está se falando. Né? Até mesmo nessa questão de, por exemplo, às vezes quem está ouvindo vai falar assim, pô, então tem que fazer duas coisas para estudar. Não, às vezes para você não funciona. Às vezes para você pode trazer uma folha extra sobre o assunto do dia e fazer mais questões. Acho que para quem vai ficar no plural não tem necessidade pelo volume de coisas que já tem. Você viu, né? Que o Marafone falou, né? Mas, às vezes, sei lá, complementar de alguma outra forma. E acho que pedir orientação é o melhor, porque o cara está ali, né, há anos naquela experiência. Então, pô, tá na aula de história, pergunta a Juarez, já vi isso aqui algumas vezes, como que eu faço para aumentar a produção? De alguma maneira, ele vai te sugerir alguma coisa e você pode aceitar ou não, porque sugestão é aquilo, né? Exato. E aí você encontra seu jeito de como ter essa maturidade para aplicar alguma crescer, coisa. Né? E aí, aproveitando fazer esse gancho que o Pablo logo soltou no início, né, a questão do material onde você estuda. Né? Eu acho que isso é uma coisa, só como professor, antes de ter o plural, eu sempre tive uma preocupação muito grande com esse direcionamento para o aluno entender, quando ele pega as folhas daquela matéria, da minha aula, ele tem que entender aquele padrão. E, claro, quanto mais questões a gente conhecer daquele padrão, mais a nossa aula, agora falando como professor, vai ser mais eficiente, porque não adianta só, porque aluno experiente como eles aqui, ele vai olhar e falar assim, pô, já tive uma porrada de professor de história, como é que eu vou conquistar a confiança de alunos assim? Porra, eu já assisti aula de Guerra Fria 1000 vezes. Então, porra, qual é desse cara aí que, vamos dizer que vocês não me conhecessem, qual é desse cara, o que esse cara vai apresentar de novo para mim? Primeiro, eu não quero apresentar nada de novo,
Porque se você estiver assistindo uma aula de Guerra Fria e está tudo novo para você, tem alguma coisa errada. Você está bem no começo, bem básico. Então, eu vou te convencer, eu vou falar assim, ó, na folha, a questão 3, que é da UERJ 2016, que é o segundo exame da prova, caiu assim. Aí você vai olhar e falar, pô, é isso aí mesmo. Então, tem na prova de 2015, o primeiro exame foi assado, que é a questão 12. Aí tu vai, olha, e ali você, porque eu como aluno, os grandes professores que eu tive, eu sempre pensei nisso. Pô, eu tenho que me sentir guiado por aquele cara. E aquele cara sabe da onde que a gente está saindo e para onde que a gente está indo, né? Então, nesse sentido, essa eficiência nesse ponto, e aí é conhecer questão daquele tema, um padrão na UERJ, um padrão no Enem, e detalhe, eu vou repetir isso aqui várias vezes, eles não têm criatividade para fazer questão nova. Não tem. Pô, a prova de biologia discursiva da UERJ é igual a prova de história. Você vê citologia, não sei o que, pô, os caras perguntam sempre a mesma coisa. Em história também é sempre a mesma coisa, porque eles também vão perguntar o quê? Não tem como fugir, assim. E isso, não muito. tem como fugir. E aí, essa conclusão que você acabou de ter, você só teve porque você conheceu muito a questão. Exatamente. Né? Então, não adianta só o professor falar para você, olha, tem um padrão, é isso e siga. Você tem que ir lá e ver e se sentir confortável naqueles que estão te guiando para passar nessa prova. Isso é muito importante. É uma simbiose muito grande. Simbiose? Eu falei isso. Sim. É uma simbiose fundamental entre quem te guia, o seu professor, e você. Você fala, pô, eu confio nesse cara, eu sei que em história com ele eu vou acertar tudo. E é aquilo, tem questão que não pode errar. O curso que vocês querem, uma questão a mais é você na frente de um monte de gente, uma questão a menos é um monte de gente na sua frente. Então, essa questão da maturidade que a gente estava falando aqui, mas a maturidade também de conhecer o padrão da prova, eu acho que isso é uma coisa fundamental que eu quero que vocês expliquem aqui, como que o Plural trouxe isso para vocês, cada um na sua época estudando aqui, começando por você, Ilana, que é a nossa veterana aqui no Plural. Como eu já estudava com você, já tinha mais ou menos essa visão, né? E eu fui, para falar a verdade, eu fui aperfeiçoando isso, né? Porque eu fazia muitas questões também. Então, vocês foram me guiando nesse sentido, sabe? De, olha, tem essa questão, vai para esse caminho, tem essas tantas questões. Então, isso para mim foi muito importante. Porque a gente precisa falar a mesma língua do que a prova quer Exatamente. escutar de você, né? Pensando em redação, o Marafone falou ali, né? A UERJ ela é mais politizada, o Enem nem tanto. Então, eu até brinco, na redação da UERJ, você brinca lá, bota a sua camisinha vermelha, a sua bandeira política, e é isso. No Enem você não pode fazer isso, né? Então, é um perfil de prova, eu não gosto, o problema é seu, parceiro. Tem uma banca ali que espera isso de você. Tem lá o que pode e o que não pode. Você não pode respeitar os direitos humanos. Mas eu sou contra. Valeu, parceiro. Então escreve lá, você vai ser eliminado. Não vai passar. Simples Você, assim. Pablo, como é que você pode contar um pouquinho dessa história? Sim, nesse justamente. sentido do Plural? Quando eu cheguei no Plural, né, eu tinha passado por 2 pré-vestibulares, né, e eu cheguei aqui, né, tive uma boa referência, né, do curso, mas não conhecia, né, o professor Juarez, né, sua equipe, e tive contato com material, né, o material foi, né, primordial para o meu direcionamento. Você lembra a primeira vez que você veio aqui para buscar o material? A manhã inteira Separando o material, porque eu gosto de fazer, né, a metodologia do início. Isso. Né? Por isso que eu separei, né, para poder... quando eu iniciei o Plural, já tinha 3 meses, né, se não me engano. Que a gente tinha começado. Tinha começado. Então, eu fiz aqueles exercícios anteriores de 3 meses e fazia o exercício, né, os exercícios que estavam ali no tempo que eu entrei. Então, o curso Plural foi fundamental nesse direcionamento, né, para a UERJ, para o Enem, né? Porque então, na época, quando você chegou aqui, você fazia as aulas não só regulares da turma de pré-vestibular, você também fazia as específicas Positivo. de biologia e química, então você tinha carga horária dobrada de biologia e química, e com certeza isso foi muito importante para você. Com certeza. Primeiro para correr esse tempo aí, né? Na época você ainda tinha acesso às questões discursivas, né? Porque a UERJ, antes
de tudo. Você passou durante o ano 2020, a Sim. UERJ nem tinha sinalizado ainda como é que é seu modelo, acabou que a prova foi agora em julho de 2021, que foi a prova que o Marafone passou, nem teve a discursiva, né? A UERJ mudou o seu padrão, tanto para a próxima, que vai acontecer agora em fevereiro de 2022. Mas é isso, né? Esperar. E uma coisa que eu indico muito para vocês, assim, gente, é conhecer o gabarito oficial da prova. E isso na discursiva, então, cara, isso é essencial. E você vai confirmar aquilo que a gente fala, né? Se sentir guiado, direcionado, é aquilo, ó. Vai lá, é assim que é a prova. Olha o gabarito oficial da prova. É isso, a prova. E você vai lá setorizado. Eu lembro sempre assim, uma dica em história, período joanino, que é da vinda da família real. Meu irmão, a UERJ, das, sei lá, 15 questões tem sobre isso, eles sempre perguntam quais foram as criações de Dom João VI quando chegou no Rio de Janeiro. Aí você vai lá, Horto Real e Biblioteca Real, mesma coisa. E em anos diferentes, 2007, 2011, eles perguntam exatamente as mesmas coisas. E isso é o definitivo. Né? Aquele pulo do gato ali de você passar ou não passar é esse conhecimento. Concorda comigo, Mano? Pensando em que foi o ponto alto, assim, eu acho que foi a objetividade. Porque, tipo assim, eu estava fazendo faculdade, via Biologia e Química a faculdade toda. Falei, cara, vamos direcionar. Então, qual foi a parada? Pega os assuntos que mais caem, e o Plural também bota isso no Instagram, os assuntos que mais caem. Cara, pega a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Nas semanas que antecederam a prova, eu tinha que mirar para onde eu não estava vendo todos os dias. Então, era o quê? Linguagens humanas e ciências da natureza, de história, assim, eu já tenho uma certa tranquilidade maior nessas matérias. Então, eu mirei para o meu ponto mais fraco. E aí, nas vésperas ali, você vendo aquele padrão, pô, Segunda Guerra Mundial cai isso, Guerra Fria cai isso, Brasil Colônia, Brasil Império, vai com aquele roteiro já pré-programado na sua cabeça e chega lá e arrebenta. É só marcar B de bipolaridade, né, Mano? Outro ponto que eu acho que é interessante também é ter o simulado. Por que eu digo isso? Eu acho que faz parte também do nosso treinamento, e isso inclui a parte da maturidade, a treinar e improvisar. Porque na prova você está improvisando 90 questões no Enem, 60 questões na UERJ. Então, apesar de ter um padrão, você está vendo coisas de forma diferente. Então, acho que o simulado também é interessante, e eu recomendaria uma vez por semana pelo menos, da pessoa fazer, porque por que eu acho que treinar improvisação é bom? Por exemplo, tinha uma questão de física na UERJ, eletromag, eu não faço ideia de qual é a fórmula. Mas no enunciado dava a resposta na unidade de medida. Então, e às vezes ainda que você não saiba, você tem como racionalizar o chute, do tipo, tem duas informações no enunciado, ou eles vão estar multiplicados, ou eles vão estar divididos, ou eles vão estar somados. Sim. E você caça na alternativa, às vezes está ali. E, inclusive, foi o que eu fiz. E é aquilo, se eu tivesse errado essa questão, eu não estaria dentro hoje. Então, assim, uma questão vale muito, cada questão vale tudo, e aproveitar cada questão ali para treinar. E isso só é possível com a experiência, né? Só. Com a vivência. É aquilo que eu sempre falo. Uma questão a mais é você na frente de muita gente, e uma questão a menos é muita gente Exato. na sua frente. E é o critério de desempate também que a gente, nesse caso, né, do vestibular que você fez, diferente do que você fez, né? Que outra coisa fundamental que eu lembro muito do seu caso, Alana, era o seu rendimento em biologia e química nas discursivas da UERJ, né? Como que cresceu depois que você veio para cá, né? Que é essa coisa, é o direcionar, pô, a UERJ espera isso de você, é assim que você tem que fazer, a prova é desse jeito, e foi isso, você tirava 8, 9, foi para 15, 16, tirando as discursivas. Porque não é você saber muito de tudo, como você falou, entendeu? Você saber o que você vai falar ali, porque a questão está te pedindo uma coisa, então você vai responder aquela coisa, né? E de forma, como você falou, bem objetiva, sabe? Exato. É isso. E aí, Marafone, algo relacionado que o vestibular da UERJ, o modelo dele mudou, né? Ainda permanece 60 questões, mas mais equilibrado, né? Todas as disciplinas com 7, mas ainda tem um critério de desempate, que no caso são as disciplinas da sua área. A critério de desempate 1 seria a específica principal, que é a biologia. Quantas questões de biologia você acertou? Eu acertei 6 questões de biologia de 7, química eu gabaritei. Então, no critério de desempate, você estava lá na frente. Não adiantava
só ter um rendimento 7 em português, 7 em história, 7 em geografia e tirar 5 em biologia e 5 em química, né? Você poderia até fazer 91 pontos, mas nos critérios de empate, tanto que quando saiu a classificação geral tinha um monte de gente com 91, né? Tinha, antes de sair, saiu uma lista extraoficial, só que como eles não sabiam quem acertou o quê, tava com um monte de gente com a mesma nota. Eu acho que com 91 tinha 20 ou 25 pessoas. Mas também não sabemos se todo mundo era do curso, mas a grande maioria é. E eu falei, cara, eu errei uma de biologia. Será que os 20 erraram? Então, pelo visto, os 20 erraram. Pelo menos a grande maioria errou. E aquilo, todo mundo acertou a mesma coisa. Mas se eu tivesse errado uma a mais, a história poderia ser diferente agora. Exato. E nesse caso, nesse modelo da UERJ que você fez, que é o que vai ser repetido em 2022, a questão da redação também como algo essencial, né? Que a UERJ mudou já há um tempo, que a prova de redação tem um livro e a problemática da redação vem daquele livro, né? Então, todos aqueles debates, isso também é algo fundamental. Você desse um depoimento também em relação a isso. Acho que a redação também é uma coisa, assim, eu acho que sem querer na redação, tem que querer também, a gente tenta deixar muito nosso naquela redação. E a gente tem que entender que nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa só escrever o que precisa. E eu acho que as aulas aqui foram muito assim. Eu, de certa maneira, tentava sempre escrever do meu jeito, tinha até um pouco certa resistência, até que eu falei, cara, a regra do jogo não é essa. Eu preciso tirar 8, 9, 10 na redação. E aí, como eu acho que as turmas são pequenas... Posso contar um parêntese? Uma vez eu conversando com Bárbara, né, professora, falei assim, como é que tá Marafone? Aí ela falou assim, Marafone tem que entender que não é o que você está falando, só que do jeito dele. Ele tem que entender que ele tem que fazer do jeito que eu falo para ele, porque se ele ficar teimando, ele não vai passar. Olha aí, ó. E aí chegou um momento que, assim, do nada, as redações são comentadas basicamente linha a linha, né? E, Bárbara já estava entendendo o meu perfil de escrita, já todo aquele esquema. E aí, às vezes, a anotação que ela deu fez assim. Eu falei, cara, por que eu não fiz isso aqui antes? E aí, acho que quando virou essa chave, porque tem essa proximidade com os professores, né? E aí eles apontam o que você precisa. Tipo, eu estava com uma sistematização na redação tão grande que eu tinha tipo assim, frase 1, o objetivo é esse. Frase 2. Então, tipo, 3 frases na introdução, 4 desenvolvimento e 3 na conclusão. Então, eu sabia exatamente quantas frases tinha, quantas palavras tinha em cada linha. São mais ou menos 16, 17 palavras. Eu estava toda assim... Bem mecânica, né? Bem mecânica. Minha prova foi mecânica. Bem mecânica. Exato. Isso você só conseguiu o quê? Com a experiência. Saber, como eu falei, saber a regra do jogo. Exato. Chique, né? Eu queria que cada um de vocês desse uma dica, só uma. Tá, Marafone? Você fala pra caramba. Uma dica só do que vocês fariam, do que vocês indicariam para quem está aqui escutando o nosso papo, vendo o nosso papo, falando, isso aqui é algo essencial para eu passar, não só em medicina, mas para qualquer curso que é muito concorrido, a gente precisa ter esses detalhes. Eu diria calma. Porque... Calma é algo que ninguém tem, né? Não, mas preste atenção, se você for já completamente nervoso, não dá certo. Cara, eu ia falar uma frase, só que eu escutei no Instagram e acho que essa frase até é meio famosa, de um curso, de outro curso até. Daquele foco, né? Até famoso. Era uma menina que tinha passado por medicina na UERJ no ano anterior. Ela falou assim, a única coisa que todos os estudantes de medicina na UERJ teve em comum foi estavam nervosos antes, mas que enfrentou. Quem passou, enfrentou. Então... Se não, vou falar. Chora agora e ri aprovado. Sei. Eu não sei, acho que porque é tão difícil. Faz igual a mim, eu ficava no espelho assim... me imaginando. Tá. Sei lá. Não sei o que eu vou falar. Ela fala calma. Eu prefiro falar respira calma. fundo. Respira e vai. Mas no sentido de calma de respirar e rir mesmo, entendeu? Porque a gente sabe que não tem essa calma. Mas o que aconteceu comigo durante muito tempo é chegar muito nervosa, entendeu? E às vezes o seu psicológico trava ali. Na hora da prova. Entendeu? Então, tipo assim, você ter essa noção disso. Tem alguns alunos aqui que eu tenho certeza que não passaram na UERJ por causa disso. Por causa disso, entendeu? É você ter essa noção, esse cuidado.
Eu acho que isso calma, aí... Eu acho não, concentração. tenho certeza. Acho que isso talvez tenha um pouco a ver com se conhecer, né? Porque, por exemplo, o cara chega em dezembro, que originalmente era. O cara olha para trás e fala, cara, eu fiz mais de milhares de questões. Beleza, eu tô com bagagem. É acreditar no que fez. Sim. Acho que você podia É. ver uma coisa nesse sentido. Acreditando que fez é melhor. Porque... Não, ter calma. Cara, eu e acho que é trabalhar. confiar. Na real, acho que é trabalhar o psicológico. Uhum. Acho que esse é o ponto. Entendeu? A gente tem que trabalhar o nosso psicológico. E você, porque a gente Pablo? tem muito isso. Pablo tá pensativo? É difícil. São tantas experiências, né, Pablo? É difícil. Calma ninguém tem, né? É difícil. Mas o estudante tem que acreditar em si mesmo. Tem que acreditar. Primeiro de tudo, né? Acreditar e sonhar. Então, quando você sonha, você vai persistir, você vai resolver os exercícios, você vai se preparar, você vai acreditar em si mesmo. Aí você vai chegar na prova, é o que eu fazia. Eu pegava a prova do Enem, o ERG, como se fosse a última, senão eu vou vencer a prova. Você tem que vencer, não é a prova te vencer, né? Porque às vezes você fica derrotado pela prova e você sabe o conteúdo, fica nervoso, aí tem pessoas que a mão, né? As mãos ficam suadas e tudo. A gente já chega no dia, tremeu na base. Assim, E assim, o calma mesmo nervoso, né? Eu acho que assim, tudo que a gente faz, a gente sempre fica nervoso, assim. né? E não tem jeito, isso é algo que é inerente Sim. ao que a gente vai fazer. Mas um cirurgião, mesmo que ele fique nervoso, Tem que ter o olhar ele clínico. tem que ter o controle Ele tem da que ter o situação, controle dele. né? Então, assim, são coisas que eu acho que são fundamentais. Ninguém é calmo numa plenitude. Mas o medo faz parte. Também é O importante. medo faz importante. parte porque quando você tem medo, você vai ter cuidado para poder não errar, Exato. né? Meu pai sempre falou isso. Meu pai, a profissão dele é motorista. Né? Sim. Ele sempre falou assim: a melhor coisa que tem é um motorista medroso. Sim. Porque ele é medroso, ele vai ser cauteloso. cauteloso. Justamente. Né? Ele vai ter o medo de errar e E você perder não o vai controle. negligenciar as questões. Porque se você negligenciar o comando da questão, você pode estar caindo em alguma pegadinha da questão, exceto o ERG, né? Mas no Enem você tem muitas, né, alternativas que estão vezes corretas, parecidas. né? Porém, não é a resposta que o comando pede. Exato. Eu acho que então é o melhor cuidado psicológico. Até porque o psicológico, ele tem que estar bem, tipo, desde o início, cara. Não é chegar na prova, não. É desde o início, no meio mesmo, tipo assim, ir embora. E vocês não sabem, eles enganaram a gente já gravou as dicas do jeito que a gente estava aqui e foi muito melhor que se eu estivesse falando, olha, qual é a sua dica, Ilana? Não foi, Pavalete? Eu observei ali por trás das câmeras, eu fiquei aqui com vocês, eu falei, não, as dicas já estão aí, tá Eu tava desenvolvendo. pensando em mais coisa aqui que eu podia acrescentar. Mas era uma dica só, Marafone. Era uma dica. E assim encerramos o nosso Pluralidade super especial, falando como passei em medicina. Olha aqui que bem chique. Né? Aqui com 3 alunas, a Ilana, que faz medicina na UERJ, foi a primeira aluna matriculada da história do Plural, ó, pé quente, né? Pablo, que fez, mais do que música no Fantástico, hein, Pablo? Estácio, Unigran Rio, Severino Sombra e Unifesa, faz na Severino Sombra uma viagem por dia, né, Paulo, para ir para lá, para Vassouras. E o nosso ilustríssimo calouro dos 3 aqui, quem está há menos tempo, a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 2 de setembro de 2021, certo? Acabou de passar em medicina na UERJ também. É isso, muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado, vocês de participar do nosso papo, você de ouvir, de ver. A gente queria trocar uma ideia aqui para você, me identificar com a história de cada um deles. E é isso, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí nos comentários, me identifiquei muito com aquela história lá que o Marafone contou, ou a Ilana, ou então o Pablo. E é isso, um beijo para vocês. Se você quiser fazer como eles, estudarem aqui no Plural, para também a gente ter uma contribuição importante aí para o seu futuro, pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp que está passando aqui, o nosso editor vai colocar, né, Fofolete? No nosso Instagram também, no nosso direct. Não falta opção de você mandar mensagem pra gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tem lanche no podcast. Oi? Tem lanchinho no podcast. Ainda tem lanche.